Olá, nós começamos a nova temporada do Ser Empreendedor em um novo formato, dentro das normas de segurança para evitar a transmissão do novo coronavírus. A nossa proposta aqui é trazer ideias, casos de superação, pessoas que se reinventaram, que abriram o seu próprio negócio, que recomeçaram. E a nossa primeira entrevista é com o Anderson Pettinati, que é gestor ambiental, tem um negócio relacionado à jardinagem. E olha só, a empresa dele tem 1 ano e no meio da pandemia que ele fez esse aniversário e aí teve que mudar completamente algumas coisas assim relacionadas à gestão desse trabalho. E é com ele que a gente conversa agora. Anderson, seja bem-vindo ao Ser Empreendedor. Fala para mim, como foi aí uma empresa nova, uma pandemia e você aí nesse primeiro momento, nesse primeiro ano que geralmente é um momento decisivo para as pequenas empresas? Olá, Mirna, é um grande prazer falar com vocês. No meio do processo que a gente estava em fase de adaptação, estava conseguindo criar procedimentos, vem essa pandemia que a gente não esperava e acabou mudando a nossa realidade por completo. E aí, quando você mudou essa realidade, que coisas, por exemplo, que você antes tinha como um processo e que a pandemia fez com que isso fosse mudado? O primeiro grande impacto que a gente sofreu foi o cliente nosso, o principal cliente, chegar na nossa empresa e falar: Anderson, eu tenho uma taxa de inadimplência que era 4%, ela subiu para 32%. Então, o serviço de jardinagem ele não é tão essencial quanto água, luz, gás, portaria, zeladoria, entre outros serviços. Então, eu vou ter que suspender o seu contrato durante 3 meses. Nossa, então para quem está em casa e entender um pouquinho do trabalho do Anderson, fala para mim como foi então que você resolveu, há 1 ano atrás, abrir o seu próprio negócio e neste segmento? Eu trabalhava numa empresa que prestava serviço para a cidade de Jundiaí e ela prestava serviços de áreas verdes. Então, a gente passava por grande dificuldade, né, de equipamentos, de qualidade, de mão de obra, e o meu gerente chegava em mim e falava: Anderson, você tem potencial, você consegue resolver grandes problemas, a gente passa por situações aqui com grande dificuldade, você acaba conseguindo ajeitar, consegue criar alternativas, consegue implementar alguma coisa nova que consegue resolver a dificuldade que a gente vem enfrentando. E eu já fazia gestão ambiental há algum tempo, né? Sempre gostei da área de áreas verdes, sempre fui envolvido com natureza, e ele começou a amadurecer essa ideia em mim. Então, a gente foi desenvolvendo alguns projetos, desenvolvendo procedimentos de segurança do trabalho, procedimentos de qualidade, e foi implantando e foi dando certo. Fomos reduzindo o número de colaboradores, reduzindo o número de consumo de insumos. Então, com isso, eu vi a oportunidade de eu montar meu próprio negócio. Tá certo. E a gente voltando naquele momento em que o cliente chegou para você e disse: eu preciso reduzir custos. E aí, como você trabalhou para manter esse cliente juntinho ali de você e não perder, nesse momento tão importante da pandemia, não perder a sua clientela? Então, no primeiro momento, a gente fica assustado, né? Fica preocupado. E eu tenho quadro de funcionário, tinha que manter o pagamento tudo em ordem nesse quadro de funcionário. Então, a primeira coisa que eu fiz foi reduzir o quadro, né? Ficar só com aqueles funcionários que ia ser essencial para mim, que não teria como deixar de ter a mão de obra qualificada deles, e o restante eu tive que reduzir 50% o número de funcionários. E aí vem o outro passo, né? Com a redução de funcionários, eu precisava de equipamentos para suprir essa necessidade. Então, a gente tinha lá uma verba de segurança e a gente teve que investir essa verba de segurança e contratar novos maquinários. Então, a gente contratou um maquinário que reduzia a mão de obra, né? Então, esse foi o primeiro passo que a gente teve que fazer de imediato, logo de cara foi isso. A gente teve que investir em maquinário para reduzir o maior custo da empresa, que naquele momento era a mão de obra. Você falou dessa redução de custos e isso significou, num primeiro momento, a demissão desses colaboradores. Como que é o sentimento do empresário quando tem que lidar com uma situação como essa? Então, eu tive que desligar esses colaboradores, né?
Só que, graças a Deus, e é um projeto, né, a nossa programação, hoje eles já estão reintegrados à minha empresa, né? Então, o que aconteceu? A gente teve que reduzir custo, né, com insumos, que era combustível, nylon, faca, passamos a fazer o trabalho mais manual. Tudo que eu comprava de fornecedores, eu mesmo passei a criar, como, por exemplo, o jardim vertical, eu comprava já montado aquela armação de madeira. Então, eu comecei a produzir. Terra adubada, nós mesmos começamos a produzir o adubo para utilizar nos condomínios. Aumentamos a qualidade do serviço para receber novas indicações. Fizemos treinamento com os colaboradores, visando redução de custo de materiais e insumos e também de ferramentas. Mas e aí, essa manutenção desse trabalho, você continuou com os clientes que você já tinha ou você conseguiu também neste período, apesar da pandemia, atrair aí novos clientes? Com a redução desse principal cliente nosso, o nosso cronograma ficou com vários dias em abertos. E no começo foi bem preocupante, né? Porque a gente precisaria trazer renda para a empresa. Então, aqueles serviços que a gente não tinha tanta eficiência, que a gente não se dedicava tanto, que era uma referência até às vezes ruim, passou a ser a nossa salvação. A gente investiu em jardins residenciais, então a gente deixou o foco do condomínio um pouco separado e focou mais em jardins residenciais. Então a gente foi fazer um serviço em um condomínio, que era de outra empresa. A gente começou a cuidar de uma casa, foi mais porque a pessoa indicou a gente para vários serviços, né? Então não tinha como falar não para ela. A gente fez um jardim e desse um jardim que a gente fez se transformou em 25 jardins. Então o serviço para a gente, que era pouco rentável, foi a nossa salvação. Você falou aí da indicação. O seu negócio, ele é mais pela indicação? Você usa redes sociais? Como fica essa relação de aumentar o cliente? Ainda é o boca a boca que manda? O nosso trabalho, e praticamente de 90% das empresas, é feito por indicação. Hoje eu tenho clientes que eu conversei no passado que nem me responderam, não me deu atenção. E agora já acontece o contrário. Meus clientes estão procurando a minha empresa por causa da qualidade, de um preço justo. Então, a indicação, o network, ele é muito importante. Então, se não fosse um grupo de network que eu participo, hoje a minha empresa estaria fechada. Não teria mais como a gente conseguir pegar recursos para a gente manter ela, não. Já que você tocou nesse ponto, eu queria que você falasse dessa importância do empresário ter esses contatos com outras empresas, mesmo em outros segmentos, para fazer esse networking e tá aí vivo no mercado. O network é super importante porque é um conjunto, é um grupo que reúne empresários de diferentes segmentos e a gente acaba passando clientes. Só que esse grupo de network, a responsabilidade aumenta. Então você tem que orçar, cumprir com tudo que você orçou, manter a qualidade sempre alta e satisfação do cliente. Porque desse cliente gera novos clientes e novos clientes e novos clientes. Então, um serviço bem feito, um trabalho bem feito, você conseguir novos clientes. Então, a qualidade, a capacitação do pessoal é super importante. Então, um serviço bem feito, com qualidade, gera novas referências. Tá certo. E ainda falando um pouquinho sobre o networking, quando a gente fala dessa responsabilidade, desse grupo de trabalho, durante a pandemia, você acredita e já falou, né, que poderia até ter, como se diz, ter morrido aí nesse meio do caminho. Hoje, ele corresponde a mais de 50% do seu negócio? Com certeza. Mirna, a gente começou com 5 condomínios, né? Quando vem a pandemia, a gente reduziu 3 condomínios e 2 praticamente a gente não tinha mais trabalho lá, por causa da inadimplência dos condôminos que não teria como pagar o serviço de jardinagem. Então, o que acontece? A gente começou a focar em jardim residencial, aumentamos a qualidade do trabalho, capacitação, investimos em maquinário. Em plena pandemia, a gente estava fazendo investimento em maquinários, em treinamento do pessoal. E durante a pandemia, a gente conseguiu aumentar. A gente dobrou o número de clientes durante a pandemia. Então, a gente teve que se reinventar,
procurar formas alternativas de fazer o trabalho, redução de custo, cadastramento de novos fornecedores, para a gente conseguir almejar novos clientes. Então, a gente tinha, no começo da empresa, 5 condomínios e hoje a gente está com 12 condomínios. Então, quando você fala, olha, a gente tem que mudar, então, a mentalidade, o que a pandemia te ensinou? Bom, primeiro foi a sensação de desespero, né? Que você não sabe de onde você vai tirar a saída, de onde você vai conseguir pegar rendimento para manter as contas em dias, para honrar os compromissos da empresa, e você tem que focar numa solução. O que era um serviço para mim que não era tão rentável, por que que ele não era tão rentável? Era por causa da quantidade? Era por causa do serviço? Da periodicidade do serviço? Então, a gente teve que se reinventar. Então, um serviço para a gente, que era uma indicação que não tinha tanto interesse para a empresa, a gente começou a se interessar por ela, porque era a salvação do momento, né? E essa solução que a gente conseguiu a curto prazo, hoje está virando nosso carro-chefe. Além dos condomínios que a gente mantém fixo, que são mensal, que tem a periodicidade normal, hoje a gente consegue fazer serviço de paisagismo, que a gente não tinha tantos clientes e hoje é uma grande demanda da empresa. Jardins verticais, que a gente não tinha muito, era um ou outro, às vezes ficava meses sem executar esse tipo de trabalho, hoje é o nosso carro-chefe. Então a gente teve que se reinventar. Serviços que não tinha uma frequência tão grande, hoje passa a ser o carro-chefe da empresa. A gente teve que se adaptar ao mercado de trabalho. Quando você fala não tinha uma frequência tão grande, hoje você analisa que você ainda não tinha olhado para esse público e ele estava ali esperando para ser conquistado. O que que você vê que hoje abriu esse leque no seu negócio? Então, o jardim de inverno, ele começou por a gente conseguir fazer, por o cliente pedia, então a gente tentava fazer uma nova alternativa para não perder o serviço, então a gente acabou se especializando nisso. Então, o que acontece? O serviço bem feito, ele visualmente, esteticamente bem bonito, acaba atraindo interesse de outras pessoas, de um vizinho, de um familiar, de uma loja nova, de uma loja concorrente, de uma loja na mesma rua, acaba gostando e acaba recomendando o nosso trabalho. Quantos colaboradores você tem? Hoje eu tenho 6 colaboradores. O que você diria para quem está nos assistindo e pensa em abrir o seu próprio negócio? Acredite em você, confie na sua capacidade, estude, se aprimore, pesquise, vá atrás do seu objetivo, que você é capaz sim. Se alguém conseguiu, você também consegue. O sucesso ou o fracasso depende de você, das suas atitudes, da sua perseverança. Tá certo, então, Anderson. Eu agradeço a sua participação e muito sucesso, viu? Obrigado, Miriam. Foi um prazer. E a gente encerra o primeiro bloco por aqui. Depois do intervalo, a gente vai falar como gerir uma empresa. Não saia daí. Segundo bloco do programa Ser Empreendedor, que traz essa nova proposta, nesse novo formato, com a segurança em relação à transmissão do novo coronavírus. E a gente conversa com o nosso entrevistado assim, direto na telinha. E agora com quem a gente fala é o Fábio, que ele teve aí uma grande ideia. Olha só, estou vendendo e não vejo a cor do dinheiro. Esta frase se encaixa na sua indústria? Podemos te ajudar a descobrir onde está o furo. E é com esta afirmativa que ele, aí desde 2013, criou uma empresa de software capaz de fazer a gestão de uma indústria, facilitando o processo do início ao fim. Fábio, e esse processo como foi? Eu queria que antes você contasse para nós do surgimento da sua empresa, falasse um pouquinho desse momento de pandemia. As empresas, as indústrias como um todo, elas se perderam mais neste momento ou não? A gente tem vários
indústrias no nosso portfólio de clientes, né? Então tem setores que foram muito bem afetados, né? Por exemplo, todos os setores metal mecânico que estão dentro da indústria automobilística, né? Eles realmente foram bastante afetados. Mas tem outros setores, por exemplo, a indústria química, né? E a indústria cosmética, com a venda de álcool gel, realmente eles estão se reinventando e estão indo muito bem. Então, o setor de alimento, toda a parte de indústria alimentícia, indústria de embalagem, né? Realmente são indústrias que estão indo muito bem, mas realmente a gente tem, dentro da nossa carteira de clientes, alguns, inclusive, que fecharam as portas devido à pandemia, né? Agora, quando você fala nessa gestão do início ao fim, o que é exatamente? Entenda que no Brasil, o perfil do pequeno empresário brasileiro, ele é formado muito por técnicos e não por gestores, né? Então vamos lá, são profissionais que geralmente trabalhavam na área e decidiram empreender, ou pelo amor ou pela dor, ou eles foram mandados embora, né? Ou ele realmente se programou para montar a sua empresa. Então são excelentes torneiros, excelentes mecânicos, né? Não são profissionais de gestão. Então, hoje, para você administrar uma indústria, né, requer um pouquinho de conhecimento, principalmente de administração. O Sebrae fala que no ano passado, em 2019, 72% das indústrias que fecharam foram por falta de gestão. Né? Então, realmente, a Certus ela vem que entra com uma plataforma de gestão, né? Então é uma plataforma online inteligente que controla do início ao final do processo. Então seria desde o recebimento da matéria-prima, passando por ordem de compra, gestão financeira, toda a parte de controle de estoque, gestão de produção, vendas, chegando até a emissão da nota fiscal e recebimento desse título. Então a gente controla uma indústria como um todo, né? E além de toda essa parte de gestão administrativa, nós temos diversos serviços financeiros com parceiros da Certus que conseguem disponibilizar um crédito muito mais barato para essa pequena indústria. Então, a gente consegue antecipação de recebíveis, empréstimos para capital de giro. Até agora, nós estamos implantando um empréstimo para funcionários com desconto em folha. Então, é uma plataforma realmente que controla toda a pequena empresa, né, e faz toda a sua gestão, né? Além disso, serviços financeiros e um ponto bem importante, tá? Nós passamos num programa do MCTIC, que é um programa de tecnologia da inovação para estudo de inteligência artificial, e a nossa tese é incluir a inteligência artificial dentro dessa ferramenta para que ela ajude o pequeno empresário a decidir. Mas como assim decidir? Hoje, o pequeno empresário não sabe, por exemplo, se ele vai comprar à vista com 5% de desconto ou se é melhor ele comprar a prazo com 30, 60 e 90. Ele não tem noção sobre gestão de caixa, ele não tem noção sobre esse valor de custos financeiros. Então a plataforma com a inteligência artificial vai vir realmente muito, muito forte para ajudar essa pequena indústria a tomar a decisão e qual é o melhor caminho a seguir, né? Agora, falando em caminho a seguir, no caso da sua empresa, que você falou que vocês iniciaram com essa gestão e hoje tem até outros serviços, esse leque de possibilidades também facilita a ampliação do negócio? Sim, com certeza. Então, vamos lá, a Certus começou inicialmente uma empresa tradicional, né, e você trabalhando somente com vários setores. Então a gente atuava no início, lá em 2013, com varejo, né, aí seria padarias, 199, mini mercados e também indústrias. Em 2017 a gente passou por uma transformação muito grande, foi um processo de aceleração aí dentro da Unicamp, na baita aceleradora, que realmente nos transformou muito forte. Então a gente se posicionou como uma startup e realmente viu que nós gerávamos muito mais valor para uma indústria do que para um pequeno varejista. Então a gente realmente focou somente em indústrias e hoje tem uma solução muito perfeita e muito ideal para uma pequena ou média indústria, né? Quando a gente fala nesses processos, vocês não chegaram a ficar incubados, não? Ou ficaram? Sim, a gente passou 6 meses incubados aí dentro da Unicamp. Na Baita? Na baita aceleradora. E foi aí, então, que você teve, digamos que, uma mudança de paradigma do seu negócio?
Com certeza. Então, passar por um programa de aceleração fez a gente refletir muito, principalmente sobre a entrega de valor que nós estávamos gerando para o nosso cliente. Então, o grande diferencial de uma startup hoje é você estar muito preocupada com o seu cliente, né? Então, nós temos hoje o cliente como o principal, ele é o chefe, é ele que comanda a nossa empresa, e a gente entende muito sobre essa dor dessa pequena empresa. Então, não adianta para nós, por exemplo, simplesmente largar um sistema, ligar um software e essa pequena indústria vai acontecer o que acontece hoje, ninguém vai controlar nada, né? Sebrae informa que 82% da pequena indústria não sabe seu custo de produção. Cara, se você não sabe quanto custa um produto, como é que você vai vender? Né? Então, a gente realmente tem, dentro da Certus, uma preocupação em pegar esse cliente na mão, fazer uma parceria com ele e a gente juntos organizar essa empresa dele e tentar fazer com que a gente consiga cumprir a nossa missão, que é reduzir a mortalidade das pequenas indústrias. Quando você fala pegar esse cliente na mão, é mesmo que dar os primeiros passos caminhando ali de mãos dadas para que, como se fizesse com uma criança mesmo. Sim, exatamente. Então, vamos lá. Quando o pequeno empresário, ele é muito técnico, ele é bom em fazer produto, né? E ele não é bom em administrar a sua empresa. Então, o que a gente faz? A gente, junto com nossos funcionários, com nossos implantadores, né? A gente senta, pega, ouve qual é o processo que ele faz, que ele está fazendo hoje, sugere novos processos. A gente tem pegado, infelizmente, muito roubo dentro dessas pequenas indústrias, muito desvio, entenda roubo desde até propriamente dito roubo de dinheiro, mas como o desvio de materiais e principalmente desperdício de tempo, tá? Entenda que um pequeno empresário, por falta de administração, muitas vezes ele para a sua produção para sair correndo atrás de uma peça e ele não tem nem tempo de cotar onde é o mais barato. Ele vai na esquina e vai pegar o primeiro que entregar. E isso faz com que o custo de produção dele vai lá em cima, né? Então a gente realmente prepara toda essa pequena indústria com conceitos de administração. Nós temos a Unicamp aí nos apoia, a PUC Paraná aqui em Curitiba também é uma instituição que nos apoia, né? E que está realmente nos dando todo esse suporte para que a gente consiga realmente fazer com que essa pequena indústria chegue e tenha um sucesso, né? Quando você fala, a gente está falando de Campinas, né, da Unicamp e da PUC no Paraná também, qual é a importância das universidades quando a gente fala em uma startup, no seu funcionamento e no seu crescimento? Então vamos lá. Todas essas grandes universidades, né, ela tem um poderio de conhecimento muito grande. Né? E hoje existem grandes mestres, grandes doutores, pós-doutores, PhDs, enfim, que têm uma preocupação única, né? Que é realmente produzir conteúdo, e esse conteúdo ele fica meio que restrito no universo acadêmico. Então a aproximação das startups com essas grandes instituições de ensino pega todo esse conhecimento que está dentro das instituições e tenta colocar elas realmente para dentro do mercado aí e aplicar isso no dia a dia de negócios, né? Agora, quando a gente fala da sua empresa, do seu negócio, hoje, você ainda pensa que não, olha, nós estamos equilibrados, a pandemia a gente conseguiu manter o negócio ou não? Existe aí um novo desafio? Vamos lá, a Certus ela dobrou o faturamento, né, referente ao ano passado. Então, mesmo com a pandemia, nós crescemos 2 vezes já do que nós faturamos no ano passado. Isso se deve muito a esses novos serviços que a gente está oferecendo para os nossos clientes, né? Então, a gente realmente identificou uma dor muito forte dos nossos clientes, que era a busca por crédito. Então, quando chegou a pandemia, basicamente, todo o crédito para a pequena empresa, ela se extinguiu, ela não existe. Então, se você realmente for tentar... Mesmo com esse programa do governo? O programa do governo, ele não chega na pequena empresa, né? Então, ele está chegando sim, algumas empresas conseguiram receber esse programa do governo, do Pronamp, mas a pequena lá na ponta, são poucas que realmente conseguiram. Veja que a gente tem, foram liberados quase que, se eu não me engano, 15 bilhões de reais, e isso é uma gota no oceano para o que a pequena indústria precisa, né? Então, nós identificamos isso lá em março, corremos atrás de grandes parceiros, grandes fundos de investimentos, e a gente montou um
fundo que hoje está ajudando essas pequenas indústrias, né, a fazerem antecipação de recebíveis. Então, um cliente que tem uma nota fiscal para receber daqui 30, 60, 90 dias, a gente consegue fazer o pagamento para ele à vista, né? Então, e com isso, consequentemente, esse novo serviço fez com que a Certos realmente aumentasse o nosso faturamento mais que dobrasse, né? Você que vive esse ambiente das startups, a gente pode pensar que elas vão sobreviver à pandemia? Então, existem startups com diversos modelos de negócios, né? Então, vejam uma startup super conhecida como Airbnb, que trabalhavam realmente locando casas. Eles foram muito afetados e têm que se reinventar o seu negócio. Então, todas as startups que falavam com turismo, por exemplo, devido ao lockdown, de você realmente ficar mais restrito, essas startups, muitas delas quebraram, demitiram funcionários, né? Então houve, por um lado ruim, houve muita gente demitida, por um lado bom, no caso nosso, a gente conseguiu contratar muita gente boa, né? Até hoje a gente está com mais de 10 vagas em aberto ainda para especialistas na área de TI, na área de desenvolvimento. Então, as startups que foram muito afetadas, com certeza elas não vão conseguir sobreviver. No caso de vocês, ainda vocês têm que lidar ainda com também a questão da oferta de mão de obra, então. Sim, sim. Um dos grandes problemas hoje no Brasil é você encontrar mão de obra qualificada. Então, principalmente mão de obras ligada à área de desenvolvimento, né? Então, é um profissional realmente escasso e realmente existe mais demanda do que realmente profissional qualificado para executar. Então, aqui na Certos, nós geralmente pegamos profissionais mais júniores e formamos esse profissional aqui dentro da nossa empresa, né? Tá certo, então. A gente deseja muito sucesso. Obrigado pela sua participação. Certo. Muito obrigado, eu que agradeço. E eu gostaria de deixar um convite para você, que é pequeno empresário, conhecer realmente a Certos, que a gente pode aí te ajudar e te colocar num caminho melhor e num caminho realmente relacionado ao crescimento e à gestão da tua empresa. Muito obrigado. Tá certo, então. E no próximo bloco do Ser Empreendedor, a gente vai conversar com um especialista do Sebrae. Quer uma dica para como manter o seu negócio, se reinventar na pandemia? Não saia daí. Terceiro e último bloco do Ser Empreendedor de hoje. A gente já conversou aqui com pessoas que se reinventaram durante a pandemia, alguns inclusive conseguiram aí aumentar o faturamento, conquistar mais clientes, mas tudo isso, gente, é um grande desafio. Inclusive, nós temos dados aqui que nesta pandemia, só aqui na região metropolitana de Campinas, de janeiro a julho de 2020, segundo os dados da JUSESP, que é a Junta Comercial do Estado de São Paulo, foram 4.405 empresários que cancelaram o CNPJ, ou seja, fecharam a sua empresa, sendo que a gente teve aí o último mês, né, o mês de julho, que foi um mês, inclusive, não só em Campinas, mas os dados gerais apresentam que foi um mês muito difícil para esse setor que teve que fechar as portas, né? Muitos empresários aí, olha, aqui só na nossa região, 824 empresas fecharam no mês de julho. Então é neste cenário que agora a gente conversa com um consultor do Sebrae, o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, o João Luiz Moura, que ele é do Sebrae do Paraná. A gente sabe que o Sebrae tem no Brasil todo e é um grande estimulador do empreendedorismo aqui no nosso país. João, seja bem-vindo. Eu queria que você falasse primeiramente sobre essa questão de como o Sebrae encarou esse momento de apoiar o empreendedor enquanto a gente fala aqui em tantas empresas fechadas. Obrigado pela oportunidade. Realmente, assim, é um momento bastante complicado, bastante delicado. Eu acho que, né, todo mundo precisa ter sensibilidade, né?
E para nós no Sebrae, assim, nesse ponto não foi diferente, né? Eu acho que o principal desafio, assim, que nós tivemos num primeiro momento foi no sentido de acolher esses empreendedores e rapidamente, assim, ajudar eles a pensar no processo de digitalização. Porque a maioria das empresas, né, elas tinham um modelo de negócios que elas estavam muito estruturadas para esse modelo mais presencial, para esse modelo mais tradicional, né? E logo quando surgiu a pandemia, onde nós tivemos, né, todo esse impacto no comportamento do consumidor, nas quedas de venda, né, com todas as recomendações nos protocolos para muitas empresas, né, tiveram que fechar, realmente não puderam se manter abertas, né? Então, o nosso primeiro desafio foi justamente assim, acolher esses empreendedores e mostrar para eles que a digitalização era o caminho mais rápido assim para conseguir se manter, né? Para conseguir se manter nesse momento. Então, realmente assim foi um período bastante complicado, né? Porque não foi só uma crise econômica, né? Muito pelo contrário, a gente está vivendo uma crise de saúde, então as pessoas estão com outros problemas, né? Além da questão econômica, além da questão da empresa, e a gente, né, teve que trabalhar em cima de todos esses pontos, né? Então, realmente, assim, foi um desafio muito grande, mas a gente teve que encarar isso, sabe, com bastante serenidade, com bastante cuidado, mas também, assim, com bastante rapidez, porque, né, para um pequeno negócio, ele se manter fechado 1 mês, 2 meses, na maioria dos casos, isso, infelizmente, representa o fechamento dessas empresas, né? Então, o pequeno negócio ele não tem fluxo de caixa ali para se manter sem ele ter a receita dele, né, recorrente, né? Então, realmente assim foi um processo bastante delicado, mas eu acho que o empreendedor brasileiro assim ele, em geral, ele, né, é sempre criativo, ele é bastante resiliente, então ele conseguiu, né, de alguma forma assim se virar e está conseguindo lidar, né, com essa situação. Para muitos empreendedores, essa consultoria do Sebrae foi o último suspiro para conseguir aí se manter vivo na pandemia? Olha, sim, né? Porque nessas horas, né, o empreendedor ele se vê muito naquela situação sozinho, né? Então, puxa, com quem que eu vou conversar? Aonde que eu vou buscar ajuda, né? Então, ter esse apoio do Sebrae, né, ter essa possibilidade de conversar com o nosso time de consultores, realmente significou assim para muitos deles assim um caminho assim de ajuda, né, um caminho de tentar ressignificar a empresa e muitos empreendedores que a gente conversou, que a gente atendeu, né, a gente teve que até extrapolar assim, um pouco da conversa, porque ela não ficou só nesse contexto empresarial, né? Ela realmente assim entrou no aspecto realmente de vida dessas pessoas, porque para muitos empreendedores eles significam a principal renda da família, é a principal renda ali de sustento, né? Não só dele, mas de funcionários também, né? Então, o pequeno negócio, ele emprega muita gente no Brasil e muita gente depende, assim, do pequeno negócio. Então, fechar uma empresa, fechar um pequeno negócio, não significa só, né, o impacto na vida do empreendedor em si, mas significa, né, um impacto na vida de muitas pessoas, né? Então, a gente conversar com essas pessoas, conversar com esses empreendedores, realmente assim, né, foi bastante útil para eles e acho que também assim representa o nosso papel, né? O Sebrae assim, enquanto apoiador dos pequenos negócios, né? A gente teve também assim que se virar bastante porque boa parte do que nós temos hoje, né, do que a gente tinha em relação às nossas soluções, às nossas ações de apoio para os empreendedores, também eram focados, né, nesse contexto mais presencial, né, onde o empreendedor ia até o Sebrae e ele participava de um curso, ele tinha acesso a uma consultoria, ele tinha acesso a fazer relacionamento com outros empreendedores, né? Então, nós também passamos por essa situação de ter que se readaptar rapidamente, né? No sentido de, poxa, como é que eu entrego aqui uma consultoria digital para uma pessoa que às vezes, né, tem
o celular como um único dispositivo móvel para poder conversar? Como é que eu entrego um curso, um workshop para essas pessoas para que elas possam se preparar, né? Vocês também tiveram que se reinventar, então, né? Nossa, com certeza, e bastante, assim, né? Muito rápido, né? Porque se a gente tem aqui um empreendedor que precisa de ajuda, então a nossa necessidade de se adaptar, ela teve que ser muito rápido, né? Então a gente basicamente foi para um atendimento 100% digital. Então, hoje, quando você entra, por exemplo, no site, numa rede social do Sebrae, você pode ver lá que a gente tem um conteúdo digital assim em todos os formatos, né? Desde a pessoa estudar sozinha, se ela quiser fazer um curso, se ela quiser buscar uma consultoria, né? Então, tem uma série de modelos de opções diferentes ali para quem quer se capacitar e quem quer se preparar. Estou inclusive com o site do Sebrae aberto aqui e quando a gente abre aparece assim, como sua empresa pode reagir ao coronavírus? Qual foi a primeira receita, João? Olha, pensar na digitalização do pequeno negócio, porque principalmente para quem trabalha assim com comércio e serviços, né, digitalizar a sua empresa significa, né, sobrevivência. Por exemplo, qual empresa? Comércio alimentício, comércio de roupas, prestação de serviço, né? Seja serviço na parte de construção civil, seja serviço na linha de saúde. Então, para essas empresas, né, ela ter não necessariamente o produto dela final digitalizado, mas ter uma forma de se relacionar com o cliente, uma forma de vender, de chegar até o cliente de uma forma digital, significou a sobrevivência, né? Então, quando a gente pega, por exemplo, lá um comércio de roupas, né? Para quem hoje trabalha aí com roupa. Então, se ele não tem uma forma digital de fazer com que o cliente saiba qual é o produto que ele tem, facilitar o processo de venda, fazer com que esse produto chegue nas mãos desse cliente de uma forma digital para ele hoje é muito complicado, né? Porque o comportamento do consumidor mudou bastante, né? Então, o consumidor hoje, antes de ir presencialmente numa empresa, seja ela qual for, ele pensa duas vezes, né? Se você pegar as pessoas que estão né, que são as pessoas de risco, essas pessoas pensam muito mais do que duas vezes. Então, o comportamento do consumidor mudou bastante. Então, o consumidor hoje ele ter a conveniência, ele ter a facilidade na experiência de compra dele hoje significa tudo para ele, né? Porque ele tem aqui na internet, ele tem como escolher, ele tem como barganhar o melhor preço, ele tem como chegar no produto ou serviço que atenda melhor a necessidade dele, a questão de tempo. Então, tudo isso, o consumidor foi bastante empoderado nesse processo de pandemia, né? Então, ao mesmo tempo que a gente fala que as empresas precisaram se digitalizar, o comportamento do consumidor também ficou mais digital, né? Sim. Agora, quando a gente fala de todo esse replanejamento para voltar e para continuar no mercado, quais os cuidados? Eu estou vendo aqui que vocês têm, por exemplo, alguns, digamos que segmentos, olha, protocolos de retomada, finanças, dicas e respostas. Quais são as principais dúvidas? E quando a gente fala desse protocolo de retomada e do controle de finanças, o que você diria para o pequeno empreendedor que está nos assistindo? Tá bom. Então, vamos começar pela parte aqui dos protocolos, né? Porque os protocolos, né, eles significam uma forma da empresa se planejar e se preparar para essa retomada do atendimento presencial, né? Então, à medida que em muitos municípios aí a gente tem tido um pouco dessa flexibilização, né, para a abertura dos negócios, né, seja na área de comércio, seja na questão de turismo, na parte de eventos, né? Então, naturalmente, há uma retomada desse atendimento presencial. E aí, para retomar o atendimento, essas empresas precisam se preparar não só do ponto de vista legal, né, que é, digamos assim, cumprir todas as exigências legais ali de saúde, mas também se preparar no sentido de trazer a segurança para o consumidor, que eu acho que esse é o principal fator, né?
Então, quando eu me preparo para retomar a minha empresa, né, para deixar essa empresa de volta aberta para fazer esse atendimento digital. Então, esses protocolos significam assim, por exemplo, como é que eu vou capacitar aqui o meu time, né, as pessoas que trabalham comigo, para que essas pessoas estejam preparadas para lidar, por exemplo, com aquele cliente que está vindo aqui e está sem máscara, né? Então, como que eu lido com essa situação? Para esses funcionários poderem também, assim, ter a segurança de poder trabalhar ali dentro, né, e ter a condição de focar realmente ali no seu trabalho, sem estar preocupado, puxa, mas aqui na minha empresa eu não tenho garantia de segurança, né, eu não tenho todos os protocolos aqui que me tragam essa segurança para trabalhar, né? Então, esse é um ponto. O empreendedor olhar também para os seus fornecedores. Então, como que ele prepara os fornecedores para que os fornecedores também estejam preparados? Vai trazer produtos ali, né? Vai fazendo uma entrega de produtos. Então, como que esses fornecedores também cumprem alguns protocolos de segurança, né? E principalmente, né, o terceiro ponto dos protocolos, da parte de atendimento para o cliente. Então, como que eu olho para essa jornada, né, de atendimento que eu tenho do cliente dentro do meu negócio e como que eu proporciono segurança para ele, desde o momento que ele entra na minha empresa, né, momento que ele está pegando, né, está pesquisando ali algum produto, no momento que ele vai fazer o pagamento e no momento que ele pega esse produto, né, para poder levar ou para poder consumir ali dentro da empresa, né? Então, esses protocolos de segurança que o Sebrae desenvolveu são ferramentas onde o empreendedor, por exemplo, ele pode fazer um checklist, o que eu preciso aqui me preparar, né, para mim não deixar nenhum ponto descoberto. Nos protocolos ali a gente também tem peças que ele pode imprimir, tipo cartazes de identificação, né, placas de direcionamento, instrumentos ali visuais que possam instruir, né, não só o cliente, mas também os seus colaboradores a ter essa segurança, por exemplo, no distanciamento, né? Você vai ter uma fila no caixa, então qual que é ali a identificação visual para que as pessoas mantenham o distanciamento ideal? Se as pessoas têm que manter um distanciamento entre elas ali na hora de consumir, como é que elas fazem isso? Então, esses protocolos de segurança, eles vão ajudar você, né, na sua empresa, nessa retomada de atendimento digital, a você realmente, assim, não só parecer seguro, mas ser realmente seguro, né? Que é isso que o consumidor vai buscar. Então, o consumidor também está atento a isso, né? O consumidor também não quer se expor. Então, não basta você parecer, você realmente tem que ser seguro e garantir essa segurança para o teu cliente, para o teu colaborador e para o teu parceiro também, tá? Aí a gente tem essa outra parte também, né? Da questão financeira que você comentou. Então, o que a gente tem orientado para agora? Então, a maioria das empresas, né, quase que 100% das empresas, tiveram queda nas suas receitas. Ou seja, né, elas tiveram que se readequar para esse novo contexto. Primeira coisa que precisa fazer, você tem que olhar para a tua empresa e ver o que você pode enxugar no sentido de processo e de custo. O que você pode fazer para que você mantenha uma operação mínima, né, que seja suficiente para você manter as portas abertas nesse momento. Então, coisas do tipo assim, antes eu tinha aqui, sei lá, toda uma estrutura que, sei lá, mantinha 100% operando. Eu preciso disso agora, né? Eu posso economizar, sei lá, com água, com luz, com, sei lá, com parte de algum outro fornecedor que eu tenho isso. Então, legal. Então, vou enxugar isso. Eu tinha uma equipe antes com, né, X colaboradores. O que eu posso fazer agora para concentrar esses colaboradores aonde realmente importa? E talvez nesse caso agora seja se relacionar com o cliente e vender, né? Então, como que eu posso mexer na estrutura para focar mais nesse processo de venda? Então, essa parte de olhar para dentro da empresa e reduzir custos é uma coisa bastante importante. Segundo ponto, né, é você se planejar. Então, baseado nessa reestruturação que você faz da sua empresa, você precisa planejar. Então, quanto que você precisa vender para manter essa nova tua estrutura aberta, né? Então,
esse planejamento financeiro, ele é bastante importante, porque ele é um indicador, né? E ele vai ser aquele termômetro que você vai saber se no dia a dia você está atingindo o teu resultado ou não. Porque como as coisas estão mudando assim muito rapidamente, eu não posso manter assim, criar um plano de uma meta lá de vender durante 3 meses, por exemplo. Não, eu tenho que ter uma meta diária, eu tenho que ter uma meta semanal, eu tenho que ter uma meta quinzenal, eu tenho que ter esse meu controle ali muito mais rígido, porque como as coisas mudam rapidamente, a gente está tendo um vai e volta nessa questão, por exemplo, de manter a empresa aberta ou manter uma empresa fechada, né? Então, esse controle ele precisa ser mais rígido. E o terceiro ponto é focar em ter receita, é focar em vendas, né? Então, a saúde financeira da empresa agora, ela depende da venda. Então, o que você vai fazer para conseguir vender? Né? O que você vai fazer para conseguir atrair cliente, né? Então, esses 3 pontos, né, da gestão financeira, eles são essenciais nesse momento, né? Então, você tem que estar bastante atento com isso, você tem que trazer esse protagonismo para você, porque você vai fazer a diferença no seu negócio, né? Você não vai ter como terceirizar essa tomada de decisão. Então, você precisa trazer isso para você, buscar ajuda, né, no que for necessário, do Sebrae, de outros parceiros, né, de outros lugares de apoio que você tem, mas você precisa tomar essas decisões e elas precisam ser bastante rápidas. Tá certo, então. João, nosso tempo acabou, eu agradeço a sua participação. E você que está em casa, quer alguma informação, ó, sebrae.com.br, lá tem dicas, tem vários vídeos, tem bastante texto, tem artigos e dicas para você que quer aí montar o seu negócio ou então até reinventar o seu negócio. A gente fica por aqui e até um próximo Ser Empreendedor.